Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia, compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando em 1 Coríntios, e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 14. Quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 20, que está escrito assim: Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Amados, todo esse capítulo 14 fala sobre a ordem na reunião da igreja. Estava tendo alguns problemas quando a igreja de Corinto se reunia. Esse capítulo 14, o apóstolo Paulo explica a questão da oração em línguas. Por quê? Porque aqueles irmãos em Cristo estavam valorizando, supervalorizando o dom da variedade de línguas em detrimento de outros dons. E aí o apóstolo Paulo precisa explicar, e ele fala, olha, é melhor que alguém profetize do que fale em línguas. Se for para falar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Por quê? Porque tudo que é feito na reunião da igreja visa o bem comum, visa a edificação da igreja. Aí ele diz assim, quando um homem está falando, quando uma pessoa está falando em línguas, ela está ali falando em mistérios. Aí ele vai falar dele, ele diz assim, olha, eu posso dizer que eu oro mais do que todos vocês em línguas. Mas quando eu estou numa reunião da igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis do que falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, ele entendeu a utilidade do dom de variedade de línguas. Ele explica aqui nesse capítulo 14 que quando alguém ora em línguas está edificando a si mesmo, porque está orando no Espírito. Por isso que ele diz, eu posso dizer que eu oro mais do que todos vocês. Por quê? Porque ele sabia que quando ele orava em línguas, ele estava edificando a si mesmo. Mas ele não fazia isso ao seu bel prazer, porque eu quero me aparecer. Era mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. As pessoas se reuniam, começavam ali todos a falar em outras línguas, e aí a igreja não era edificada, porque não tinha quem interpretasse, eles estavam supervalorizando esse dom. E aí ele explica como que deve acontecer a reunião na igreja, tudo com ordem, com decência, que eles devem cantar salmos, devem levar uma palavra de instrução, uma revelação. Se tiver uma palavra em outra língua, que tenha a interpretação, mas que tudo seja feito para quê? Para a edificação da igreja. Isso você encontra ali no versículo 26. E aí chega um momento, que é esse versículo que nós lemos, o versículo 20, que ele diz assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Ou seja, o conceito daqueles crentes, quando eles se reuniam como igreja, era um conceito errado. Era uma forma de ver a reunião da igreja errada. Eles não estavam fazendo algo que de fato edificasse. Nós já vimos em outro capítulo, no capítulo 11, que o apóstolo Paulo diz assim, que a reunião deles, quando eles se reuniam, aquela reunião mais fazia mal do que bem. Ou seja, eles não estavam sendo adultos, eles estavam agindo como crianças. E aí o apóstolo Paulo vem e fala assim, ei, irmãos, deixem de pensar como crianças, parem de querer só se vangloriar, um ser melhor do que o outro, porque era isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Nós já vimos isso. Existia muita divisão e a fonte dessa divisão era o orgulho. Então o apóstolo Paulo chega e diz, parem de pensar como crianças. Quanto ao mal, quanto à maldade, vocês podem continuar sendo crianças, ou seja, sejam inocentes em relação ao mal. Mas quanto ao modo de pensar, quanto à forma de viver, quanto à forma de se reunir como igreja, sejam adultos, amadureçam. Já chegou o tempo de amadurecer. Chega de continuar agindo como crianças. E amados, nós temos visto isso em nosso meio, né? Quantas e quantas vezes nós agimos como crianças. Crianças querem muitas vezes só a atenção para si. A minha dor é maior, o meu problema é maior, eu é que quero aparecer. Sabe, nós podemos aplicar esse princípio para a nossa vida.
E chegou o momento em que nós, como filhos de Deus, precisamos deixar essa cadeira de criança e avançar, amadurecer. Nós já somos adultos, já somos maduros, já recebemos tudo o que precisamos para avançar nessa caminhada de amadurecimento, de santificação. Já temos uma nova natureza, já temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós para nos instruir, para nos corrigir. Agora nós precisamos nos render a isso. Precisamos deixar o Senhor mudar essa forma de pensar infantil. O que é uma forma de pensar infantil? Como criança, é a forma de pensar do mundo, uma forma de pensar meramente natural, carnal. Isso é pensar como criança. Nós já vimos lá no início de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu quis escrever e falar com vocês como a pessoas espirituais, mas eu não pude. Eu tive que falar a vocês como crianças. Por quê? Porque vocês ainda são carnais. Ou seja, essa maneira de pensar carnal, natural, é infantil, amados. Nós precisamos deixar essa maneira de pensar. Essa maneira de pensar é egoísta, é orgulhosa, busca apenas os seus próprios interesses, não consegue se doar, só quer o centro. Amados, nós precisamos o quê? Mudar, avançar, abandonar, deixar para trás essa forma de pensar carnal, infantil. E precisamos amadurecer na nossa caminhada cristã. E, amados, esse processo de amadurecimento, ele dói. Sabe por que dói? Porque nós somos confrontados com os nossos erros, com as nossas criancices, com aqueles momentos que nós fazemos birra. Aí o Senhor vem e nos confronta com isso. E isso dói. Nós não queremos ouvir do Senhor que somos egoístas, que temos atitudes egoístas, que temos atitudes invejosas, que temos atitudes arrogantes. Nós não queremos ouvir isso do Senhor. Nós queremos só que está tudo bem, que eu sou lindo, maravilhoso. Nós não queremos deixar o Senhor mudar o que precisa ser mudado. E quando eu falo isso, amados, quando eu digo temos atitudes egoístas, é por quê? Porque existe uma estrutura mental egoísta reinando na nossa forma de pensar. Quando temos atitudes arrogantes, orgulhosas, é porque por trás disso existe uma estrutura mental, uma forma de se pensar que é arrogante e orgulhosa. Quando eu falo que temos atitudes invejosas, por exemplo, é porque por trás disso existe uma estrutura mental, formas de pensamento invejosas. Por quê? Porque o mundo é assim. No mundo funciona assim. E aí o Senhor vem por meio da sua palavra e diz assim que nós precisamos deixar de pensar como crianças. E precisamos mudar o nosso modo de pensar. Precisamos pensar como adultos, como filhos de Deus maduros que nós somos. Amados, que eu e você nós possamos nos render a esse processo de transformação da nossa mente. Sabe, amados, aquilo que nós falamos e a forma que nós agimos e reagimos, tudo isso é consequência do que nós pensamos. Primeiro nós pensamos, estabelecemos uma forma de pensar, de argumentar, de crer, para depois nós falarmos e então agirmos ou reagirmos. Por isso que o cerne é sempre mudar o quê? As estruturas mentais. Nós vemos isso na carta aos Romanos, vemos isso na carta aos Efésios, vemos isso aqui em 1 Coríntios, que precisamos deixar a forma infantil de pensar e assumir um pensamento maduro, de um filho de Deus maduro. Por quê, amados? Porque a forma que nós pensamos, as estruturas de pensamento, e essas estruturas de pensamento são as formas, as maneiras que nós cremos em determinados assuntos, isso vai resultar em quê? Em atitudes, em forma de viver. Então nós vemos isso dentro da nossa casa, por exemplo, quantas e quantas famílias destruídas, quantos casamentos destruídos, por quê? Porque a forma de se pensar a respeito de casamento, por exemplo, é uma forma errada, equivocada, infantil.
E aí os cônjuges, ao invés de deixarem Deus transformar, o marido deixar a forma dele de pensar infantil de lado e deixar Deus mostrar a ele como ser um marido de honra, um homem de verdade dentro da sua casa. Não, ele insiste em continuar aquele infantil, aquele menino. As mulheres a mesma coisa. Quantas esposas não querem assumir o papel de mulheres maduras e aí elas continuam sendo o quê? Sendo aquelas meninas birrentas, rixosas, que a palavra fala que só destrói a sua casa, não edifica em nada, pelo contrário, com as suas próprias mãos a destrói, a mulher tola. Amados, nós temos visto tudo isso acontecendo ao nosso redor e muitas vezes nós ficamos letárgicos, parados e não percebemos que Deus quer mudar essas coisas em nós. Eu sempre menciono isso, né, amados, que muitas vezes nós ouvimos a palavra e logo pensamos, fulano de tal deveria estar ouvindo isso, ciclano deveria ouvir isso. Não, mas a palavra é para nós, somos nós que estamos ouvindo, a palavra é para nós. É para nós amadurecermos, é para nós deixarmos Deus moldar o que precisa ser moldado. Na reunião da igreja mesmo, eu estou aplicando isso para a nossa vida pessoal, familiar, mas podemos aplicar assim como está aqui no contexto, na reunião da igreja. Quantas pessoas, quantos irmãos, um querendo aparecer mais que o outro. Amados, nós não fomos chamados para isso. Deus não nos regenerou para isso. Não para entrar nesse modelo de vida tolo, mundano, infantil. O Senhor tem um modelo de vida excelente para nós. Uma estrutura mental excelente, que é a estrutura mental de Cristo. Mas nós precisamos nos render a ela. Deixar que Deus nos mostre e transforme tudo que precisa ser transformado na nossa maneira de pensar. Precisamos nos render a Deus quando o Senhor ministrar algo em nosso coração, que é uma estrutura mental infantil, birrenta, de criança. Nós precisamos reconhecer: o Senhor está certo. Eu não quero mais agir assim. Eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais crer dessa maneira, Senhor. Me ajuda. E, amados, o Espírito Santo nos ajuda. Nós precisamos confiar nisso. O Espírito Santo é o nosso maior e melhor ajudador. Quando nos rendemos intencionalmente a Deus, quando decidimos de propósito, eu não quero mais ser uma criança, eu quero ser um adulto, eu quero ser maduro no Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero crescer, eu quero avançar. Chega de viver como uma criancinha, eu quero viver como um filho maduro, eu quero me apresentar diante das pessoas como um filho maduro, que as pessoas vão olhar para mim e vão ver o reflexo de Cristo Jesus, vão ver a vida de Cristo Jesus sendo manifestada através de mim. Amados, o Espírito Santo, Ele ama nos ajudar nisso. Ele ama nos ajudar nesse processo. A palavra fala lá em Romanos, no capítulo 8, que Ele ora por nós com gemidos inexprimíveis quando nós não sabemos orar. Porque não sabemos orar como convém. Quantas e quantas vezes, amados, nós não conseguimos nem orar e nós temos o nosso ajudador, o Espírito Santo, que ora por nós com gemidos inexprimíveis, segundo a vontade de Deus. Ele faz a oração perfeita por nós. Amados, nós precisamos nos render. Veja que a palavra diz: irmãos, deixem de pensar como crianças. É uma atitude intencional, proposital. Eu vou deixar de pensar como criança e eu vou pensar como adulto, como maduro. Eu vou me render ao processo de amadurecimento que Deus tem para mim. Amados, que eu e você possamos nos render hoje a esse processo de amadurecimento e nós possamos deixar que Deus lidere a nossa maneira de pensar, as nossas estruturas mentais, que Ele seja o líder dos nossos pensamentos, que Ele seja o mestre que nos ensina como pensar a respeito de todos os assuntos, que eu e você possamos nos render a isso. E ontem nós vimos
no capítulo 13, falando sobre o amor, ali nós podemos ver estruturas de pensamento, quando diz que o amor não é invejoso, que o amor não maltrata, que o amor não se orgulha, que o amor tudo supera, tudo crê. São estruturas de pensamento, porque Deus é assim. O amor é paciente, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. São formas de se pensar. Então a forma que eu penso, que eu creio, que eu argumento, que eu analiso, nós podemos aprender ali. Talvez você pergunte, mas como que é a forma de pensar de Deus? Ali no capítulo de ontem, 1 Coríntios 13, nós aprendemos muito. O amor é paciente. Então nós precisamos ter uma forma de pensar o quê? Paciente, de perseverança, de ter uma boa atitude enquanto esperamos. Nós vimos isso. Isso é paciência. Esperar mantendo uma boa atitude. O amor não é orgulhoso, o amor não busca os seus próprios interesses, ou seja, o amor não é egoísta. São estruturas de pensamento. Quando nós alimentamos estruturas de pensamento egoísta, tudo é para mim, eu sempre como o alvo, como o foco da minha vida, o egocentrismo, precisamos deixar. Isso é um pensamento infantil, natural, carnal, mundano. Precisamos deixar isso de lado. Então, ali no capítulo 13, nós podemos aprender sobre qual o formato de pensamento que Deus quer para nós, que Deus tem para nós. E nós precisamos o quê? Nos render. Como que nós nos rendemos? Tendo tempo com Deus, dedicando tempo com a palavra, em oração, em louvor, em adoração. Por quê? Porque como está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, enquanto contemplamos a glória de Deus, vamos sendo transformados com glória cada vez maior à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Amados, enquanto nós vamos contemplando, enquanto nos relacionamos com Deus, lendo a palavra, meditando na palavra, pensando sobre o que nós lemos. Muitas vezes nós lemos a palavra tão rápido. Já li esse capítulo aqui e pronto, acabou. Eu sempre encorajo os meus irmãos, as minhas irmãs que vêm conversar comigo sobre como ler a palavra. Eu sempre digo, não tenha pressa. Nós fomos muito acostumados eu vou fazer a leitura bíblica em 1 ano, vou ler toda a Bíblia em 1 ano. As pessoas gostam disso, eu não tenho nada contra isso, tá, amados? Eu só tô falando que, às vezes, nós temos tanta pressa e aí nós lemos 4 ou 5 capítulos e não assimilamos nada daquilo que lemos. Eu prefiro ler um capítulo ao dia e meditar naquilo que eu estou lendo durante todo o dia. Ficar pensando sobre aquilo que eu li, meditando sobre quais versículos, quais passagens mais me chamaram a atenção nessa leitura de hoje. Como que eu posso aplicar essa palavra na minha vida? Espírito Santo, me mostra, me ajuda. Do que ler 4, 5, 6 capítulos ao dia e não assimilar nada. Amados, é assim que nós vamos deixando de pensar como crianças e começamos a pensar como filhos maduros. Vamos nos colocando debaixo, nos sujeitando ao governo, à liderança de Cristo Jesus. Então eu encorajo vocês a viverem assim, que nós possamos deixar de pensar como crianças. Com respeito ao mal, à maldade, à malignidade, podemos ser inocentes sim. Não vamos nos deixar moldar com pensamentos maldosos. Mas quanto ao modo de pensar, quanto ao modo de vermos a vida, quanto ao modo de argumentarmos, de crermos, que nós possamos nos render a Deus para sermos adultos, filhos maduros, que se sujeitam ao processo de amadurecimento. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, nós entendamos que o Senhor é um Deus de paz. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida de paz. Seja dentro da nossa casa, seja na reunião com os nossos irmãos em Cristo na igreja, seja no nosso ambiente de trabalho, onde for, Pai. O Senhor tem uma vida de paz para nós. E paz não é ausência de problema, mas paz tem tudo a ver com o descanso. Pai, e descanso tem tudo a ver com um formato de pensar adulto, maduro, confiante no Senhor.
Que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos crescer nessa confiança, que nós possamos deixar o Senhor mudar todas as estruturas mentais que ainda são carnais em nós, que nós façamos isso intencionalmente. Eu não quero mais pensar assim, de forma egoísta, de forma invejosa, de forma orgulhosa. Eu não quero pensar assim, eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero as estruturas mentais de Cristo. Afinal, o Senhor já depositou em mim a sua vida. O Senhor já me regenerou, já me deu uma nova vida, já colocou dentro de mim a mente de Cristo. E eu quero viver por meio da mente de Cristo, da mentalidade de Cristo Jesus. Pai, nos ajuda, Senhor, a vivermos assim. Nos ajuda a reconhecermos as áreas em que nós pensamos de forma tão carnal e tão natural, para que nós possamos abandonar tudo isso, deixar para trás tudo isso. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, nós não resistamos à sua correção, pelo contrário, que nós nos rendamos à sua correção, à sua disciplina. Senhor, porque a sua disciplina, no momento em que está sendo aplicada, ela não é algo bom, parece um momento de tristeza, mas depois ela produz frutos de justiça e de paz. Então que eu e os meus irmãos entendamos e recebamos a disciplina do Senhor, nos corrigindo em nossa forma de pensar, em todas aquelas estruturas mentais equivocadas, erradas, infantis, naturais, carnais. Que eu e os meus irmãos aceitemos a sua correção de bom grado, Pai. E nós possamos intencionalmente deixar esses pensamentos carnais e infantis para trás e possamos assumir os pensamentos do Espírito, os pensamentos de Cristo. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.